Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa videoaula nós vamos fazer uma apresentação de como a gente pode utilizar o Smart Map para a gente fazer interpolação de dados densamente coletados. Então aqui eu tenho um dataset e tenho também o polígono de contorno da área. Ambos os datasets estão no mesmo sistema de projeção. Eu vejo que esse aqui e esse aqui está no mesmo sistema de projeção. E agora vamos dar uma olhadinha na tabela de atributos desse dataset que a gente tem. Aqui a gente tem a condutividade elétrica coletada em 3 profundidades diferentes, a 50 centímetros de profundidade, no perfil de 100 centímetros e no perfil de 200 centímetros de profundidade. E veja que a gente tem aqui um total de 489 mil pontos aproximadamente. Se a gente fosse fazer então a interpolação desses atributos utilizando aqui o IDW, a gente poderia proceder da seguinte forma. Eu iria escolher aqui o dataset, quem eu quero interpolar, vou interpolar aqui a 50 centímetros de profundidade, vou adicionar esse atributo. Pronto, agora eu vou trocar esse peso da distância, vou trocar para 1, e aqui eu vou modificar qual é a layer que eu quero utilizar para contorno. Vou utilizar essa layer aqui, e aqui eu vou trocar para 15 metros a interpolação. Ok? Feito isso, agora vamos executar. Então aqui ele terminou de fazer a interpolação por IDW. Vou fechar e agora eu vou fazer o recorte desse nosso mapa. Eu vou escolher a camada de entrada, o contorno, já está ok, e vou simplesmente executar. Pronto, posso remover essa anterior, e agora estou somente com o mapa interpolado por IDW, e aqui eu vou pintar esse mapa. Tá? Então, onde eu tenho condutividade elétrica mais alta, está em verde, e onde eu tenho condutividade elétrica mais baixa, está aqui em vermelho. Ok, agora, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos fazer a interpolação agora utilizando o plugin Smart Map. Para a gente poder fazer essa interpolação, eu vou simplesmente aqui abrir o plugin e eu vou escolher o dataset. Eu só tenho esse dataset, então está aqui, já está escolhido. Vou escolher a condutividade elétrica 50, vou mandar importar e veja o que vai acontecer. Ele me avisa que nesse banco de dados eu tenho 489 mil pontos. E aí ele fala que o máximo que o plugin aceita seria 1000. E aí ele pergunta, você gostaria de fazer um resample? E aí você vai simplesmente clicar em sim, falar que você aceita fazer o resample. Como são muitos pontos, ele demora um pouco para fazer isso. Pronto, agora ele já está calculando as coordenadas. Ele agora vai me perguntar se eu gostaria de salvar, de exportar esse resample aqui para o QGIS. Nós vamos falar sim, gerando a tabela de atributos da reamostragem. E aqui ele me pergunta, você gostaria de salvar essa reamostragem, que foi feita, o ponto de reamostragem, como uma nova camada no QGIS? Eu vou falar que sim. Pronto, ele fez isso. Agora eu tenho aqui um total de 590 pontos. Aí vocês podem se perguntar, mas por que não é 1000? Bom, porque a área, se vocês observarem, eu vou minimizar aqui o plugin, a área como um todo, ele calcula e enche isso aqui tudo de pontos. Só que depois, quando ele faz o resample, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um buffer em cima dessa área aqui, um buffer circular, tá? Dentro para cada ponto desse, e ele vai pegar a média de todos os pontos que estão aqui. Então aqui, por exemplo, ele pegaria toda a média desses pontos. Esse ponto aqui, por exemplo, ele vai pegar a média desses pontos que estão dentro desse círculo. Aqui da mesma forma e assim sucessivamente. Os pontos que ficaram muito distantes, na hora que ele fizer a média, ele vai verificar que não tem nenhum ponto, e aí ele remove aquele ponto do conjunto. Então, por isso que no final sobrou aí esse total de pontos, que seria um total aí de 590 pontos. Ok? Então, é isso que o plugin fez e ele salvou para a gente esse dataset aqui, que são esses pontos agora, esse novo conjunto de pontos, e aí esse novo conjunto de pontos que você pode utilizar. Então, por exemplo, se eu fechar o plugin agora, olha só, fechei o plugin. Se eu abrir novamente, agora eu tenho 2 conjuntos para escolher. Eu tenho o conjunto original, se eu tentar importar, ele vai pedir para fazer o resample novamente, ou eu posso importar agora também o dataset com o resample, ou seja, já reamostrado. E aí, sem problema nenhum, a gente pode escolher ele aqui e adicionar. Veja que agora eu não preciso mais de fazer a reamostragem, pois já foi feito e já foi salvo aqui no QGIS. Então, beleza, agora eu vou passar para o grid, vou escolher aqui o pixel de 15 por 15, tamanho de pixel, vou escolher o contorno aqui como o próprio contorno e vou definir. Então, ele vai definir para a gente. Então, veja que aqui ele mostra para a gente o índice de Moore, nesse caso é um índice de Moore univariado, 0,83. Isso significa que tem uma autocorrelação bastante elevada e ela é significativa com um pseudo p-valor de 0,001.
Ok, dito isso, nós vamos passar agora para a interpolação com a crigagem ordinária. Então, vou simplesmente mandar calcular aqui. Ó. Ele vai calcular um primeiro semivariograma. Nós poderíamos definir uma distância maior aqui, 3.000, por exemplo. E veja que tem pontos muito fora aqui da área de semivariância. Por quê? Porque esses pontos têm muito poucos pontos. E aí você não pode confiar tanto nisso. Por isso que é interessante a gente fazer um corte nele aqui, ó, até onde você tem mais confiança nessa quantidade de pares de pontos. Então, isso aqui é a quantidade de pares de pontos para fazer o cálculo da semivariância. Vamos deixar isso aqui com 1.500 metros. Pronto, então eu tenho esse modelo ajustado. Aqui a gente tem um efeito pepita, né? O patamar, o alcance. E a gente pode agora definir os parâmetros para a gente poder fazer a interpolação. Vou escolher aqui 16 vizinhos e vou marcar essa opção para ele utilizar o alcance como sendo a máxima distância aí do raio de busca. Antes de fazer essa interpolação, vou dar uma olhada aqui na validação cruzada desses dados. É uma quantidade de pontos razoável, então ele demora um pouquinho aí para fazer esse processamento também. Pronto, ele fez aí a validação cruzada, a nossa condutividade elétrica a 50 centímetros, né, que esse é o nosso valor de Z, e agora eu vou simplesmente mandar interpolar. Ele vai interpolar, então, utilizando crigagem ordinária para aqueles 1.000 pontos que a gente viu. Aqui ele abre o mapa para a gente, em uma forma de figura, caso eu queira salvar. Vou fechar e vou minimizar o plugin para a gente visualizar os nossos dados. Então, veja que esse aqui é o mapa interpolado por crigagem, e aqui a gente tem um mapa interpolado por IDW. Era isso que eu queria apresentar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.